Este programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meu amigo, minha amiga, está começando um programa diferente de tudo que você já viu e ouviu. Um programa que leva até você a notícia e o fato do jeito que ele é. Um programa sério, que está comprometido com a verdade. Esse é o Informa Brasil, eu sou Antônio Jardas e tenho o privilégio de poder estar com você apresentando esse programa. Hoje temos o prazer de ter na nossa bancada aqui um amigo que eu estou conhecendo, tive o prazer de conhecer a história dele. Meu amigo, já posso falar isso, né? Pastor Davi Siqueira, mineiro. Eu só vou acreditar que ele é mineiro de verdade, pessoal. Da próxima vez que ele voltar aqui, trouxer um queijo pra mim. Com a goiabada. Tem que trazer o queijo com goiabada. E minha esposa sabe, ela assiste o programa, ela sabe que eu sou apaixonado por queijo e goiabada. E mineiro mesmo, eu só acredito que o cara é mineiro quando o cara traz um queijo de Minas de verdade pra mim. Pastor Davi, é um prazer ter o senhor na nossa bancada. Seja muito bem-vindo ao Informa Brasil. Prazer é meu. Uma honra, uma alegria estar aqui, poder participar desse programa. É um programa com uma audiência, com pessoas de relevância. Prazer, meu amigo. Pastor é uma pessoa que a gente teve o privilégio de conhecer agora, há alguns dias, através de um grande amigo também, que é o pastor Cícero. O pastor Cícero está aqui nos bastidores, aqui acompanhando também com a gente, aqui um grande amigo. Um abraço, pastor Cícero. Sócio amigo, Cícero. Homem de Deus, um homem que está aí também comprometido em trabalhar para o reino, né? Ele tem falado muito isso para a gente, né? Nesses dias que a gente tem feito algumas reuniões, algumas coisas, e ele tem exposto esse desejo dele. Eu tenho sido de alguma forma impactado com essa empolgação, com esse desejo dele de querer agora fazer para o reino. Ele que muito tempo trabalhou aí com música, fazendo shows, isso é o meio de trabalho dele, a gente super entende, todo mundo tem seu meio de trabalho, mas sempre na parte do secular, fazendo vários artistas, mas que agora falou que, tô focado, quero trabalhar o público cristão, quero trabalhar com artistas cristãos, e junto com a nossa amizade aí, veio o pastor Davi, que foi aí uma pessoa que Deus colocou na nossa vida e que a gente está conhecendo. E o pastor Davi, pessoal, tem um currículo muito bacana. Pastor, jovem, tem um ministério lá em BH, né, pastor? Exato, exatamente. Como chama a igreja lá? Chama Crown Church. Crown de coroa, né? Crown Church. A igreja o seu pai fundou a igreja lá? Isso, na realidade nós éramos Cristo Vive, né? Cristo Vive é uma igreja cuja sede é no Rio de Janeiro, Apóstolo Miguel Ângelo. Conhece, poxa, né? Uma pessoa que para nós significou muito em nossa jornada. Quase 30 anos como Cristo Vive. E no período da pandemia, meu pai teve um entendimento de um novo tempo, né? Obviamente somos todos um corpo em Cristo, temos um amor e uma dívida de honra com esse ministério que consideramos nosso também. E nesse período, né, da pandemia, que veio uma transição, acho que em toda a esfera global, né, de muita coisa, ele entendeu que era um tempo novo, uma visão nova. E daí ele conversou, né, foi desligado ali do Ministério Cristo Vive. E desde então a igreja ficou como se fosse sem nome, entende? Continuava sendo chamada de Cristo Vive, mas meu pai estava buscando de Deus uma direção, orando, pedindo a Deus um nome que fosse conforme a visão que Deus estava trazendo para esse tempo. Bacana. Nesse tempo eu estava morando em São Paulo, ali na região de Barueri, Alphaville, e não tinha pretensões de voltar para BH. Mas aconteceu uma reviravolta na minha vida, voltei para Belo Horizonte. E sou pastor há
acredito que eram 10 anos ou um pouquinho mais que isso, mas na realidade eu nunca quis estar à frente do ministério, entende? Eu amo a presença de Deus, amo estar na igreja. Cara, servir na igreja pra mim é um prazer, cresci nesse ambiente. Mas à frente de igreja eu falava assim, não, isso não é pra mim. Mas eu já sabia que Deus tinha um chamado ali. Aí quando eu voltei, muitas pessoas foram usadas na minha vida, homens de Deus, para falar, Davi, Deus te quer no ministério. E Deus estava falando isso comigo. E aí, para resumir, eu falei assim, Deus, se o Senhor realmente me quer no ministério, eu te peço então um sinal. Sabe o famoso Gideão? Deus fala com ele, mas ele é teimoso. Não, então faz que o mato amanheça molhado e o algodão seco. Aí amanhece. Aí no outro dia, isso não serve. Não, agora tem que ser o algodão molhado e o mato seco. Queria ver sinais. Porque eu não queria isso, entende? E aí eu falei, Deus, se o Senhor realmente quer, então me traz um nome. Resumidamente, meu pai estava toda a igreja buscando esse nome, né? E aí eu estava noivo, eu fui para a igreja orar, falei assim, hoje eu vou orar, vou ficar aqui de 9 horas até o dia amanhecer, até Deus falar comigo. Gente, eu chorei, eu orei, eu li a palavra, fiz silêncio, entendeu? Deu 5:30 da manhã, fui para casa, e aí fui dormir umas 6 horas para cochilar, e Deus me deu o nome? Não. Entendeu? Sim. Então eu falei assim, tá vendo? Deus não tá nesse negócio. E aí eu tava noivo, fui dormir ali umas 6 horas pra dar uma descansada. A minha noiva me ligou umas 9:30 da manhã pra dar um bom dia, eu tava dormindo. Uai, amor, acordou agora? Aquela voz de sono, né? Aí eu falei assim, não, amor, eu passei a noite na igreja orando. Ela, tá tudo bem? Eu falei assim, tá tranquilo, não falei o que era. Aí ela falou assim, nossa, amor, você acredita? Eu acordei e quando eu acordei eu não sabia se eu tava numa visão, se era um sonho, mas eu vi eu e você de mãos dadas em um grande projeto. E um detalhe, Jarbas, todas as vezes que a gente buscava de Deus, Deus falava assim que estava vindo um tempo de reinar, governar e influenciar. E eu estava passando pela maior crise da minha vida. E eu reinar, governar e influenciar. Qual é essa crise? Com esses conflitos que eu estou vivendo? Impossível. E aí, a minha esposa, sem saber de nada, falou, acordei e eu vi a gente em um grande projeto, a gente estava de mãos dadas, e na nossa frente ficava brilhando umas letras, CROWN. O que significa? Eu falei com ela assim... Ela não sabia o significado? Ela não sabia o significado, entendeu? E ela nem sabia que eu estava buscando um nome, que eu tinha pedido esse sinal. Ela nem sabia porque que eu tinha virado a noite na igreja. E aí eu falei assim, amor, eu passei a madrugada inteira buscando um nome para Deus. E Ele trouxe para você. Crown. Né? Crown significa coroa, coroa tem a ver com reino, que tem a ver com governo, com influência, legal, com reino. Então não foi por moda, não foi porque é um nome que encaixa bem na pegada do marketing, não tem nada disso. Foi um nome inspirado por Deus, daí então Crown Church, entendeu? Que bacana, legal. Pastor Davi, é muito bacana você ver um jovem, você é um pastor muito jovem ainda, mas com essa empolgação, com essa inspiração divina, isso acho que para essa geração que a gente tem hoje aí, que cada dia está mais distante de Deus, isso a gente vê, cada dia as pessoas estão perdendo, né? O ser humano, cada dia que passa, ele está se afastando, está perdendo, né, o amor, né, pelo próximo. Você vê a própria família, e muitas das vezes está se distanciando. Hoje a internet também ajuda em alguns sentidos, mas atrapalha também, porque as pessoas às vezes ficam tão preocupadas em estar conectado 24 horas e esquece às vezes de ficar do lado do pai, da mãe, da esposa, do filho. E você vê um pastor jovem com essa empolgação, falando que buscou de Deus inspiração para colocar um projeto ali e realmente receber uma resposta, isso é muito bacana, é inspirador. Amém. Muito bom. Você passou um tempo fora do Brasil também, né? Você, além de pastor, pessoal, eu comecei a falar, é pastor, cantor, produtor, coach, né? Eu vi também que trabalha com palestras de motivação, faz treinamento, né? Exato. Então, assim, é um homem preparado aí para treinar e preparar os exércitos que precisam ser preparados aí para a batalha. Mas você passou um tempo fora do Brasil também, né? Isso, morei um tempo nos Estados Unidos e morei ali na região de Sunny Isles, né? Morou mal, né? Morou mal pra caramba. Exato, ali, Aventura Mall, aquele espaço ali, aquele pedaço. E foi uma experiência para mim fantástica, sabe? Para mim foi uma experiência de vida, foram ali entre 4 anos de idas e vindas, maravilhoso na minha vida, entende? Muito crescimento, muito amadurecimento, muito aprendizado e uma nação que me inspirou e me ensinou muita coisa, sabe? Já, muita coisa. Como que é essa experiência de conhecer esse meio
gospel, esse meio cristão, fora do seu país de origem? Porque a gente sabe que cada país tem um costume, cada país tem um princípio, as pessoas lá elas têm uma forma diferente de conviver, de lidar. Foi difícil para vocês conseguir se conectar com o americano cristão ou não? É muito parecido com o brasileiro? Cara, na realidade, eu vivi ali um choque cultural, entendeu? Obviamente que eu tô falando aqui não se retrata a toda a realidade de todo cristão brasileiro, na época, enfim, ou... O que eu quero dizer? Em sua maioria. Quando eu fui para os Estados Unidos, e aí de fato eu fui morar lá, cara, eu pude perceber a diferença de mentalidade. E até mesmo da mentalidade em relação à palavra, o discernimento de muitas coisas em relação à sua identidade, entende? Então, na realidade, eu tive um confronto muito grande ali. E o confronto que eu vivi ali me levou a ter reflexões profundas do nosso posicionamento em Deus, entende? Algumas coisas é muito claro ali na palavra, na Bíblia. Outras, quando se refere à nossa identidade, né, a questão cultural, ela traz às vezes muito choque, entende? Se você chega então num americano, vou dar um exemplo para vocês, né? Você deve saber disso muito bem. Normalmente ele tem um sentimento de si próprio de forma bem, como é que eu vou dizer, bem convincente de si mesmo, entendeu? Agora é seguro de si. Agora o brasileiro, em sua maioria, né? Não todos, hoje isso tem mudado, às vezes se sente inferior pela questão cultural, entende? Às vezes não entende realmente quem é. Às vezes chega um cara, um gringo, e a pessoa pensa assim, pô, o cara é dali, o cara é de tal lugar, pô, mano, aquele cara é isso, aquele cara é americano, aquele cara é japonês. Meu irmão, não tem diferença nenhuma, a diferença é cultural, a diferença é o discernimento da sua identidade, e eu acho que isso influencia muito, até em como você pega e você lê a Bíblia, por exemplo, em como você pega, você interpreta uma literatura. Então, pra mim, foi um choque cultural, sabe? Foi um choque cultural. Legal, porque... Eu não tive essa experiência de conhecer os Estados Unidos, de estar lá e conviver. Mas a gente sabe que culturalmente os Estados Unidos ele tem uma diferença muito grande na questão religiosa com o Brasil, até porque a religião predominante lá é o protestantismo, né? As igrejas que aqui no Brasil a gente chama de evangélicas, nos Estados Unidos elas são predominantes. O catolicismo não tem a força que tem no Brasil, nos Estados Unidos, até porque é questão de colonização. Sim. Aqui a gente foi colonizado pelos portugueses, lá foram os ingleses, então vai toda uma carga cultural diferente. E as pessoas falam que o cristão americano ele tem umas peculiaridades muito diferentes do brasileiro, né? Eles entendem de forma diferente. Às vezes algumas coisas que aqui pra gente é de um jeito, para eles entendem de outra forma. E eu acho que deve ter sido uma experiência muito bacana. Surreal. Você fez um projeto também, que a gente até tem umas imagens, eu vou pedir para o nosso pessoal do técnica aí, o nosso Milani aí, colocar para nós aí na TV, uma imagem, num projeto muito bacana que você fez junto com alguns artistas de muito renome no país. Alguns deles eu tenho uma admiração muito especial, Alex Gonzaga, eu cresci ouvindo Alex Gonzaga no Novo Som. Tinha as fitas cassete do Alex Gonzaga em casa, lá tem até hoje. Aí quero o projeto do Lendários, né? Lendários é um projeto que você fez como apresentador e cantor, né? Nesse projeto. Na realidade, mais como apresentador, eu cantava em algumas partes. Só de você falar, antes dele falar, coloca a palhinha do vídeo aí pra nós ouvir, pra vocês verem como que o negócio era sério. O negócio não é brincadeira, não. Coloca aí. Que surpresa essa, hein? Minha vida aqui era muito louca, no coração. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado tinha uma listra só. Uma listra só. Mas se essas ruas fossem, eu colava cartaz, eu comprava spray. Deus conhece o teu ser, jamais te esqueceu. Olha aí, pessoal, só nome aí, ó. Falei do Alex Gonzaga, mas nesse vídeo vocês puderam ver, ó. Carlinhos Félix, Álvaro Tito. Meu, só os caras. E você lá com os caras. Isso, e na realidade, olha que loucura. Você trouxe esse projeto aí, cara.
Eu cresci, né, na minha infância com os meus pais que também são cristãos, eles eram da católica, depois, né, renovação, evangélicos, enfim. Minha mãe é baterista, né, era baterista, meu pai tocava guitarra, violão, cantava. Legal. E eu cresci ouvindo Asaf Borba, ouvindo, enfim, toda essa galera da antiga, entende? Vencedores por Cristo, toda essa galera, Álvaro Tito, Alex Gonzaga, Carlinhos Félix. E eu sou muito voltado, assim, também para a profundidade da palavra. E o louvor dessa galera marcou a minha vida, entende? Então eu tinha um grande sonho de trazer sempre o louvor e a palavra juntos. Então nesse projeto eu era mais um apresentador. Porque a palavra diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas normalmente quem chega primeiro é o louvor ou é a palavra? A música normalmente chega primeiro. Olha a Bethel Church. Alguém conhecia a Bethel antes dos louvores dela se tornarem conhecidos? Olha a Elevation, Stephen Furtick. Ela se tornou conhecida através da sua música. Hillsong United, através da música. Vamos olhar para o Brasil? Igreja Batista da Lagoinha. Ela tinha proporção nacional antes do Diante do Trono? Não tinha. Então a música normalmente chega primeiro. Só que eu queria trazer a palavra junto com a música, porque a fé vem pelo ouvir. Ah, mas... Enfim, então eu ia trazer junto com essa apresentação de músicas que marcaram gerações a palavra. Entende? Legal. Então esse é um momento mais curto e são pessoas assim que eu admiro muito. Esse projeto acabou não acontecendo, né? Assim, como nós esperávamos, o produtor era meu sócio nesse projeto era o Danny Brunet, né? Brunet é um grande produtor também. E a gente fez uma repaginada, mantendo uma linha rítmica parecida, igual pegamos esse baião, colocamos um funk tropical ali, enfim. Ali tinha de tudo um pouco. É, né, cara, exato. Até bachata se ouvir ali, entendeu? Então a gente tinha esse desejo de trazer a palavra e a música com pessoas que realmente marcaram uma geração. Não, deve ter sido. Eu que tive adolescência, não nasci num lar evangélico, mas na minha adolescência comecei e depois dali em diante segui pelo caminho. Mas eu cresci a minha adolescência inteira, minha juventude, ouvindo o Novo Som, ouvindo Catedral, ouvindo Cassius Barneia. Esses caras, Oficina G3. Oficina G3, eu conheci a Oficina G3 da primeira formação, cheguei no show, os caras tinham a primeira formação, Valtão, Manga, os caras estavam tudo lá. Manga. Os caras tudo lá, da antiga, bem da antiga. E até quando o PG, eu acho que o último show que eu fui, eu acho que o PG ainda era o vocalista. Depois que o PG saiu, não que eu não goste do formato atual, mas aí que também já não era mais minha pegada, já tava noutra vibe, já que aí já não dava. Já não dá. Hoje em dia, pra mim nesses eventos, tem que estar sentado. Já não tem mais o pique de ficar pulando, não. Total. Já não dá mais. Mas, cara, eu acho que deve ter sido sensacional estar perto dessas feras, poder ter aprendido um pouquinho, porque, esses caras devem ter uma bagagem. Todos eles, 40 anos de carreira pra cima. É uma bagagem gigantesca. E eu vou te dizer, cara... Você tem ideia, eu conheci o Alex Gonzaga, o cabelo dele batia no ombro, cara. O cara tá careca. Ele já tá careca de saber. Tá careca de saber, literalmente. E pra mim foi, cara, uma grande honra, uma alegria. Queríamos muito que viesse ali a acontecer, mas, enfim, eles marcaram a história. Bacana. E eu acredito que essa conjunção, essa parceria tem que andar junto, a palavra e o louvor. A música chega primeiro, a música normalmente ela toca, saca? Mas a palavra, meu irmão, a gente precisa dela. Nos dias difíceis é a palavra que sustenta, entende? Quando a gente precisa avançar na nossa vida, o que nos traz embasamento para isso é a palavra. Então a palavra tem que andar junto com a música, entende? Com o louvor. Né? Que legal, cara. E hoje você tem algum projeto que hoje você está focado nesse estilo? Não, hoje você trabalha outros projetos? Como que tá hoje o pastor Davi nessa questão de produção? Como que tá? Exato. Hoje eu tenho uma produtora junto com o Cícero, com o pastor Cícero. Legal. Um sócio, um amigo. E dentro dessa produtora a gente também tem essa perspectiva. A gente tem a visão da Crown Music, entende? E nessa mesma pegada, sempre o louvor junto com a palavra. E dentro da produtora a gente tem uma visão, eu acho legal pontuar isso bem rapidamente, porque tudo que a gente faz por um motivo, concorda? Uhum. Pô, às vezes o cara se tornou um policial. Às vezes foi porque ele viveu uma infância, ele perdeu o pai dele pro crime, alguma coisa, e ele quer fazer justiça, não para as suas mãos, mas um sentimento interno. Às vezes o cara é médico por um motivo específico. Todo mundo é alguma coisa por algo que às vezes ele nem discerne. Consegue compreender isso? Sim. Então, cara, a produtora, ela não nasceu à toa, tanto no meu coração quanto no coração do Cícero.
A gente tem aquela visão, que é a visão do livro de Daniel, que fala assim que uma pedrinha, sem auxílio de mão, foi cortada, caiu ali do céu, né? Desceu do céu, bateu naquela estátua que tinha cabeça de ouro, lembra? Toda aquela configuração de reinos, despedaçou aquela estátua que representavam reinos, e aquela estátua despedaçada, aquela pedra que cortou, aquela pedrinha pequena, se tornou uma grande rocha que encheu toda a terra. Então, essa grande rocha que encheu toda a terra, eu entendo que nós fazemos parte disso, que é o cumprimento da visão de Daniel, que é o reino de Deus, que é essa pedrinha, que é Jesus Cristo, essa rocha, que entendeu, que dissipou todos os reinos, você entende? E a rocha encheu toda a terra, a palavra fala que a glória do Senhor encherá toda a terra. Então a gente vê que a cultura, através da música, através da arte, ela permite com que a palavra chegue através do trap. Olha aí hoje, por exemplo, Vitinho, Nesk, 2 metros, um exemplo. Nós vamos falar bastante sobre isso. Bacana. Pastor, eu só vou pedir um minutinho para você. A produção tá me cobrando aqui, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta com o Informa Brasil, falando um pouquinho mais aqui da sua trajetória e vamos falar de outros assuntos também, tá? Pessoal, já voltamos com o Informa Brasil. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui no programa Saúde Interior, nós vamos falar sobre home care com a doutora Ana Cristina. E também vamos falar sobre o que, Ana, que todo mundo se esquece? Quem cuida do cuidador. Isso é fundamental. Esperamos por você. E se você lembrou de alguma pessoa que precisa de home care e que também é cuidador, chame e compartilha. Espero por você. Até mais. Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV IN, de segunda a sexta ao meio-dia, com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, TV IN, Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Estamos de volta com o Informa Brasil. Lembrando que esse programa é um programa de responsabilidade do Movimento Pra Frente Brasil, em parceria com a TV Interior. E a TV Interior hoje que está chegando para todo o Brasil com uma audiência sensacional. E hoje temos aqui na nossa bancada o prazer de estar com o pastor Davi Siqueira, batendo um papo muito bacana. Pastor, a gente estava falamos sobre o seu ministério, um pouquinho da sua história, mas eu tenho acompanhado também que você tem feito alguns projetos aqui na região, hoje aqui do Polo Teixo, a região de Campinas. Conta pra gente um pouquinho do que está acontecendo, como que é esse projeto que vocês estão desenvolvendo aqui. Eu vi que ele envolve bastante a juventude, como que é isso? Legal, exato. Eu falei, né? Os Estados Unidos representou para mim uma transformação de mentalidade, né? E, poxa, quando você olha para os Estados Unidos, ou você olha para alguns outros países também, você vê e observa, por exemplo, olha para o esporte. Olimpíadas. Quem normalmente está sempre como os 3 ou 5 que mais dominam as medalhas de ouro em quase todas as Olimpíadas, em quase todos os anos que ocorrem? O que esses países têm em comum? Entende? Então, eles têm uma cultura muito forte.
dentro daquilo que pode desenvolver o ser humano, a pessoa, assim como esporte, tecnologia, arte, por exemplo, como a música, ela traz esse poder de forma muito atenuante. Então, eu tive até uma proposta de ficar nos Estados Unidos de forma definitiva, em plena crise dos caminhoneiros, 2017, né? 2018, 2017. E eu decidi voltar, porque quem vive por propósito não vive por proposta, né? Parece um jargão, mas é verdade. Que lugar maravilhoso, eu amo aquele país. Mas ardia tanto no meu coração a vontade de ser um agente transformador do meu país, um agente transformador, um agente cultural, entende? Alguém que age na transformação econômica, cultural, intelectual do meu país. Então, eu vejo, por exemplo, a cultura com esse grande poder de mudar vidas. E aí eu e o Cícero, né, nós temos alguns projetos assim, para nos inserirmos na área da cultura. E ele concorreu, né, como pessoa física americanense, ele concorreu ali a um projeto que, através da PNAB, né, um incentivo ali à cultura, ele poderia trazer junto comigo, nesse caso me trazendo como um convidado, né, para que a gente pudesse desenvolver mais, implementar mais, como eu posso te dizer, como é que eu vou dizer, fomentar a cultura local e fomentar na cultura hip hop, né? Oh, legal. Exato. Hoje no meio dos jovens isso é muito popular, né? Exato, a cultura hip hop ela é uma cultura linda, né, que tem as suas vertentes dentro da dança, dentro da arte e da pintura, como grafite, por exemplo, pichação, grafite, né, nós temos aí na dança break, b-boy, e nós temos hoje, né, na parte mais evoluída também assim do hip hop, as batalhas de rima, né, mais evoluída no modelo como está hoje. E aí ele foi contemplado, ele escreveu um projeto que atendeu ali, né, ao edital, enfim. E a gente hoje nós estamos fomentando a cultura hip hop ali na cidade de Americana, próximo ali às cidades locais também. E dentro disso nós temos desenvolvido oficinas em escolas, CRAS, entende? Onde as pessoas elas aprendem sobre a cultura hip hop e onde elas começam a aprender como construir rimas, como construir letra, como colocar propósito naquilo que eu canto. Porque se eu for cantar só a música de alguém, talvez eu nunca vou deixar minha mensagem para o mundo através da arte. Então essa é a nossa intenção, é mostrar para essas pessoas, ei, você tem uma causa. Você não precisa estar cantando esta causa, porque a maior parte canta essa causa. Não. Se você gosta de rimar, se você gosta de produzir letras, meu irmão, traz a sua causa para cá. Você se identifica com a cultura hip hop, você vive essa cultura, traz a sua música com a sua vida, com a sua história, com a sua causa. É isso que a gente está desenvolvendo com esse projeto, né, que se chama Batalhas que unem, né, rimas que unem batalhas. E esse é um projeto que não é voltado exclusivamente para o público gospel, para o público evangélico. Ele é voltado para todos os públicos. Todos os públicos, exato. Que bacana, você vê um pastor que realmente tem uma visão diferente, que infelizmente ainda, eu por ter sido crescido na igreja, ter sido jovem, a gente sofreu muito com alguns pastores, e isso eu respeito, tá, pessoal? Eu respeito totalmente a visão de cada pastor teve um ensinamento, teve um guia, alguém que orientou e ele seguiu aquilo que tinha para ele. Mas é bacana você ver que hoje em dia as pessoas estão entendendo que a igreja não é só quatro paredes, você não tem que ficar só ali. Ela tem que transpor isso aí para você conseguir impactar. E você vê um jovem pastor que está hoje inserido no meio da cultura, falando com a linguagem do jovem, falando para o jovem. Isso é muito, muito impactante. Confesso que eu fico ainda me tornando mais admirador seu, porque isso não é comum. Não é comum. Eu convivo no meio evangélico. Não, todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe disso. Nunca neguei minha fé. Sempre fiz questão de deixar muito explícito isso, deixar muito claro. Mas ainda a gente sente que ainda existe uma resistência. Às vezes o jovem, por gostar às vezes de um estilo que às vezes para mim, que já não tô mais naquela vibe da galera dos 16 até os 20 e tal, já não tô mais aderindo tanto, aquele jovem é meio que desprezado, ele é meio que tratado às vezes com preconceito. Isso aí não é música para você, isso aí não é música cristã, peraí, mas Deus age. Paulo falava isso, né? Me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. E para você às vezes ganhar, para você conseguir falar a linguagem do jovem, você tem que falar igual ele.
Não adianta você querer chegar lá, cantar Marcos Nascimento pro cara. A gente ama e a gente gosta, mas não Vai vamos cantar cantar. J Neto, os caras não vão entender o que você tá falando. Mas você chega cantando, como que é o nome do menino lá que você falou agora há pouco? É Vitinho? Vitinho, Vitinho, Vitinho. As meninas da igreja mais nova lá, elas vivem escutando isso aí. Eu não fazia ideia do que era. Esse dia elas estavam ouvindo, eu falei, deixa eu ouvir esse negócio aqui. Eu falei, quem que é esse aí? Elas falaram o nome. Eu falei, você não conhece? Nossa, todo mundo ouvindo. Eu falei, é mesmo? Literalmente. Eu não conhecia. Mas é questão de idade, né? Isso, eu tenho que me reconhecer que eu já não tô mais nessa pegada. Além desse projeto que hoje vocês fazem em parceria com a prefeitura, o projeto cultural, tem um projeto também que eu ouvi o pastor falando, o pastor Cícero comentando comigo, que é o projeto do pós-culto. E eu vi algumas coisas que você postou também na sua rede social, que eu achei muito bacana. Como que funciona esse projeto do pós-culto? O que é o pós-culto? Ótimo. Então, ele faz parte da visão da nossa empresa, que tem a ver com o nosso propósito, o nosso chamado também, que é o quê? O cumprimento daquela visão de Daniel, que é aquela rocha enchendo toda a terra. Entendeu? Legal. Então, o pós-culto, ele é um evento que é adenominacional, tá ok? Ele pode ocorrer tanto dentro de igreja quanto fora de igreja. Já fizemos em espaço como em Interlagos, no Quintal do Espeto, entende? Caramba. Exato. Enfim, já fizemos em alguns lugares que então são... não é um evento exclusivo de igreja. Não, Esse não evento é. pode ser feito em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu quero fazer o pós-culto no recinto da Festa do Peão. Pronto. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Legal. Entendeu? E o nome pós-culto não é porque tem um culto e depois vem a festa, não, entendeu? Não é isso. Não vai ter um culto, depois do culto vai ter um negócio. Não. Exato. É um evento que chama pós-culto. Chama pós-culto, entende? E o que o pós-culto traz? O pós-culto traz a nossa visão. Porque a glória do Senhor encherá toda a terra. Então, a gente vai atuar no pagode. Então, a gente já fez Marcados, por exemplo. Os Marcados é um grupo de pagode gospel. Cara, o testemunho desses caras é lindo. Entende? Tem pessoas, vários testemunhos de pessoas que converteram, confessaram a Deus como Senhor e Salvador, dentro da prisão, porque ouviram uma letra dos Marcados. É um lugar onde talvez a letra do worship, como se diz, não vai chegar. Aquele cara não curte isso. Ele curte, às vezes, um pagode. Isso aí. Você entende? Então, a mensagem vai chegar através do pagode. Então, da mesma forma, isso acontece no trap. Como esses caras que a gente falou aqui. A gente fez um pós-culto com o Vitinho, por exemplo, Fernandinho Beatbox, entendeu? Ele também teve um processo dele ali, né, de conversão. E aí o que a gente faz? A gente traz essas pessoas e o evangelho começa a chegar em todas as vertentes. Seja em quem ouve o trap. E às vezes nunca escutaria uma pregação. Nunca escutaria um worship. Mas o cara curte trap. Aí ele ouve um trap de um Vitinho, de um 2M, ou seja, quem for, aquela mensagem alcança o coração dele, você entende? E dali começa um processo de reflexão, a semente é plantada, entendeu? Isso é o pós-culto. Ela visa levar a mensagem através desse nome, dessa marca, que é só um intermediário para o nome de Deus chegar. O pós-culto, ele visa trazer também o que o reino de Deus é e representa, que é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hoje a gente vive num mundo de ansiedade, de muitas distrações. Ali a gente busca trazer adoração, louvor, alegria, entende? Isso é o pós-culto, sabe? Que bacana, pastor Davi. É muito inspirador ver você falar com tanto entusiasmo assim dos seus projetos e envolver nesses projetos, independente do tema do projeto, sempre tentar trazer essa pegada de envolver a palavra, de tentar trazer as pessoas mais próximas de Deus, que eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, eu acho que nada melhor do que as pessoas se aproximarem de Deus para a gente tentar de alguma forma melhorar esse mundo. Fizemos inclusive um pós-culto com stand-up gospel também. Antes o stand-up... Esse eu gostaria, esse eu ia gostar, cara. Esse eu acho que eu me identificaria bastante. 3 artistas em um dia, né? E foi muito bom, para o pessoal poder rir, se divertir, entende? E no Dá final, para fazer o pós-culto, então, com qualquer estilo que com você quiser. qualquer estilo. Por isso que ele é adenominacional, ele não tem só uma vertente de atuação, ele é aberto. Às vezes uma igreja quer fazer, ela nos convida. Se às vezes executam aqui esse evento, enfim, entendeu? Às vezes a pessoa quer fazer na região dela. Não tem placa de igreja. Não tem placa. Pode ser qualquer igreja. O pessoal da igreja católica, eu quero fazer um pós-culto aqui, ou eu quero fazer uma pós-missa, dá pra fazer também? Dá pra fazer após missa. Legal, ó, bacana, isso é muito legal, cara, você interagir com diferentes tribos que falam do mesmo Cristo, do mesmo Deus. Não tem placas, tem propósito. Isso é muito bacana. O Informa Brasil, pastor, é um programa que a gente gosta sempre de dividir ele em algumas blocos.
Geralmente o primeiro bloco a gente fala um pouquinho da pessoa, apresenta, conta um pouquinho da história. Eu acho que todo mundo que está aqui já conseguiu entender quem que é o pastor Davi Siqueira, conhecer um pouquinho. Quer conhecer mais? Entra na rede social do pastor Davi Siqueira, tá Davi Siqueira lá, né? Davi Siqueira com 2 Qs, exato. Isso, com 2 Qs. Entra lá, vocês vão conhecer também, que eu fui lá, curti tudo que tinha lá. Obrigado. Mas a gente já conheceu um pouquinho. Mas o programa Informa Brasil, a gente sempre gosta de falar também sobre o que está acontecendo no país no momento. E o Brasil é um país que produz informação e notícia numa velocidade gigantesca. Hoje, no Brasil, se você parar, a cada 10 minutos, se você der um atualizar, você vai ver todas as páginas de notícias do país sendo atualizadas. E você, como um bom mineiro e do público cristão, eu não poderia deixar de perguntar de uma pessoa que está muito na mídia hoje, que tem tido uma visibilidade, uma repercussão nacional em tudo que tem feito, postado, falado. As falas dele hoje têm repercutido no mundo, tanto econômico, político, social. E tem também uma pegada cristã, que eu acho que deve ter visto. Você é de BH também, né? Exato. E é o Nicolas. Hoje, como que você, um pastor evangélico, um homem jovem, que está inserido no meio da cultura, que está inserido no meio do jovem, enxerga uma liderança jovem que vem se posicionando de forma tão firme e com princípios, é um cristão que defende firmemente os princípios do cristianismo, como Nicolas. Como que você enxerga isso como pastor? Eu enxergo da seguinte forma. A palavra, gente, às vezes vocês vão pensar da seguinte forma: poxa, mas ele está perguntando do Nicolas, o cara está falando da palavra. É porque, assim, na minha vida eu entendo que existem 2 constituições. A Constituição Federal, por exemplo, que é a Constituição do nosso país, certo? E a Constituição Espiritual, que para mim é a Bíblia. Então, eu me baseio, a minha vida é pautada sobre essas 2 constituições. Obviamente, se eu for para os Estados Unidos, é a Constituição da palavra, a Constituição norte-americana. Mas essa nunca sai como meu fundamento, a Constituição da palavra. E a palavra fala assim que Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, na época deles, eles foram feitos 10 vezes mais sábio que todos os sábios da época. A palavra usa 10 vezes mais sábios. Isso não é tradução atual, isso é tradução legítima. Eu vejo que o Nicolas, ele vive isso. Ele é mais sábio do que muitos sábios da época dele, que tem a idade dele, entende? Quantas pessoas como ele, por exemplo, com a idade dele, nós temos na política? Pouquíssimos. Entende? Nós precisamos de mais. Então, obviamente, ninguém é perfeito. Tem uma coisinha... Mas ele é uma pessoa que é uma referência. Eu vejo ele como alguém que é um espelho. Não existem pessoas perfeitas. Sempre vai ter gente, vai criticar isso, um erro dele aqui. Mas ele é um exemplo como uma pessoa a ser seguida dentro dos princípios que a gente tem de cristãos e até mesmo como entendedor de política, entende? Ele é uma pessoa realmente que tem tido uma expressão nacional e internacional, né? Eu tenho uma história bacana com o Nicolas. Eu tive o prazer de conhecer o Nicolas ainda como ativista, antes dele ser eleito para vereador, antes dele ser eleito deputado, quando a gente ainda estava lutando para, de alguma forma, mudar esse país, influenciar esse país de algum jeito. E um dia em Brasília, numa dessas reuniões, num desses encontros, a gente se encontrou e ali confraternizando, tomando café e conversando e tal, e eu pude ouvir ele conversando com as pessoas, e ali perto e tal, e eu ouvi por mais de 1 hora ele conversando com as pessoas, e eu fui me aproximando com quem não queria nada, tentando entender ali o que ele estava falando e tal, e naquela época, eu acho que ele ainda era muito jovem ainda, ele é um garoto ainda, mas que tem realmente uma sabedoria que está acima da média. Mas naquela época ele já dava sinais que tinha um potencial muito grande. Eu lembro que, numa dessas conversas, eu parei, olhei para ele e falei assim: jovem, se você continuar nessa pegada que você tá, cara, sendo fiel, igual você tá falando, que você coloca Deus em tudo você coloca Deus na frente aí. Você continuar nessa pegada, sendo fiel a Deus, igual você tá falando, com essa inteligência que você tem, entendendo o cenário político, fazendo essa leitura que você está fazendo, porque ele tem isso, o Nicolas, ele tem esse brief de, ele bate o olho aqui, ele já entendeu o que está acontecendo, ele consegue enxergar ele tem uma visão macro muito boa,
para conseguir enxergar o cenário que muitas pessoas, às vezes, demora muito para pegar. E ele, rapidinho, ele já entende o que está acontecendo, tanto que ele está saindo na frente nos seus posicionamentos, nas suas decisões, nas suas tomadas de colocação, porque ele é um dos caras que primeiro entende o que está acontecendo e já se posiciona. E naquela época ele já tinha isso. Eu falei, cara, se você continuar assim, bicho, você tem tudo para ser um dos maiores líderes políticos desse país. Ele olhou para mim assim, ele ficou meio assustado, assim, encheu o olho de lágrimas e falou, você tá falando a verdade? Eu falei, é verdade, cara, de verdade. Tô sentindo no coração de falar isso pra você. Não te conheço, tô te conhecendo agora, já te vi em alguns lugares, a gente já esteve junto em alguns lugares, mas eu tô te falando agora, pela primeira vez falando com você, eu tô falando. Olhando para você, vendo a forma que você se coloca, as posturas que você tem potencial para ser um grande líder. Só precisa você continuar assim, faz isso que você tá falando. Se realmente você é fiel, igual você está contando aqui pra gente, falando que você segue, você é fiel na palavra, no que você acredita e realmente enxerga essas coisas que precisam ser feitas, você tem tudo. Aí ele brincou, ele falou assim, eu vou vir candidato a vereador em BH. Eu falei, cara, com esse discurso que você tem, com essa visão, você vai ser o mais votado. Ele falou, você acha? Eu falei, vai. Não foi eu, lógico, acho que metade do país sabia disso, né? Da mesma forma que a gente sabia quando a Janaína, pela repercussão do processo do impeachment, e outras pessoas, quem é do meio, a gente entende que a pessoa tem o momento ali, né? E ele foi o mais votado. Depois veio para deputado, entrou para a história como o deputado mais votado do país naquela legislatura. E eu acredito que tem tudo para ser o futuro líder, talvez governador do estado de Minas Gerais. Agora o Zema está no seu último mandato, né? Não vai poder se reeleger agora, não vai poder ir para a reeleição mais. Tem que ser colocado uma nova pessoa. Pela idade, talvez ele não consiga vir candidato a presidente, até também tem outros candidatos hoje. O Bolsonaro ainda tenta viabilizar a candidatura dele, e a gente está aí também acreditando que seja um caminho possível. Logicamente que a gente sabe que é muito difícil, tem processos que precisam acontecer, leis que precisam ser mudadas, talvez, ou algumas coisas que precisam acontecer no STF, que hoje em dia não tem uma sinalização favorável. Uhum. Mas o Nicolas, cara, eu acho que nos próximos 20 anos a gente vai ver muita coisa boa se ele continuar nessa mesma vibe, nessa mesma pegada. Se ninguém interferir de forma ali que possa prejudicar ele, eu acho que ele vai muito longe, cara. É um menino que tem um potencial. Eu concordo. E eu não sou pastor, não tenho talvez a visão, a sabedoria espiritual que um pastor experiente como o senhor tem, mas eu consigo ver nele, cara, realmente uma pessoa que é diferenciado. Ele não é só um jovem político que está no meio, ele é um jovem que se destaca pela postura dele, por defender e acreditar naquilo realmente. Você vê que ele fala, tudo que ele fala com convicção, que realmente é uma pessoa que acredita no que está falando, não é uma pessoa que está jogando palavras ao vento, porque hoje em dia você vê que tem muitos políticos, muitas pessoas que são, às vezes, dentro da política, que são criadas, né? O cara, ele é maquiado, ele foi feito para aquilo ali. Você vê aquela menininha lá que participava daqueles eventos de protestos climáticos, a menina, desde criança, ela foi treinada para fazer aquilo. Por mais que ela talvez nem gostasse, mas ela fazia porque ela foi criada para aquilo. Foi educada, foi ensinada. E o Nicolas não. Você vê no olho dele o brilho do olhar de quem está fazendo algo que realmente acredita que é o certo, que tem que ser feito. E realmente é muito bacana. Eu acho que se eu estivesse lá em BH, eu acho que eu estaria muito próximo dele para tentar aprender um pouquinho e entender como que aquele jovem conseguiu. Porque foi um processo, cara. Eu lembro na época, desse que a gente conversou, ele estava começando na faculdade, eu estava no meio da faculdade de Direito, que eu acho que ele se formou em Direito, né? E hoje ver ele como deputado e aí se despontando aí é sensacional. Sensacional. É um jovem que... Por mais pessoas assim. Por mais mineiros, assim. Minas Gerais é um berço que produz muita coisa boa, cara. Concordo. Muita coisa boa sai de Minas Gerais. E é um termômetro. Minas Gerais é um termômetro do Brasil. Se Minas Gerais está ruim, pode ter certeza que o país tá ruim. Eu falo que sempre Minas Gerais é o termômetro para tudo. Você quer ver se o país está bom?
olha lá pra Minas. Se Minas não tiver bom, o negócio tá feio. Faz esse teste, vai ver. Pessoal, nós vamos fazer mais um intervalo. O tempo passa muito rápido aqui e eu gosto de conversar. E hoje a conversa tá boa. Mas a gente já volta com o Informa Brasil, conversando um pouquinho mais aqui com o pastor Davi, tá? Voltamos já em alguns instantes com mais do Informa Brasil. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. Estamos de volta com o Informa Brasil, hoje aqui com o nosso pastor Davi Siqueira. Pastor, que o tempo passa rápido, a conversa é boa, Quando né? o papo é bom, a gente nem vê passar, né? Rapaz, é bem ali, né? É bem ali, como diz o mineiro, é logo ali. O mineiro fala que é bem ali, pessoal, prepara, você vai andar umas 3 léguas assim, ó. Quem não sabe o que é légua, depois pesquisa. O mineiro falou pra você, é bem ali. Se prepara, você tá ferrado, você vai andar até cansar. Uma vez eu caí nessa, eu andei até cansar as pernas. Pastor, a gente está falando agora um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, e eu acho que hoje o que está muito em alta, eu acho que é o assunto hoje de todos os telejornais quando você abre, são os posicionamentos do presidente Donald Trump, que está agora o Donald 2.0, né? Donald 2, voltou agora turbinado, voltou com poder agora. Esse sim está empoderado, né? Porque no primeiro mandato foi um Donald retraído, que não tinha um Congresso do lado dele, não tinha o Senado, não tinha as Big Techs que hoje estão com ele e tal. Agora não, é um cara que está com todo mundo. Big Tech, tá Senado, tá Congresso, tá todo mundo do lado dele e o homem está chegando e colocando ordem na casa. E os posicionamentos do Trump têm chamado a atenção, e eu acho que isso é um assunto legal para a gente conversar, pela postura conservadora dele. Uma das posturas conservadoras do Trump foi quando ele falou, há alguns dias atrás, que a partir de agora os Estados Unidos não vai mais considerar a ideia de ter um terceiro gênero. Que isso é uma coisa que a igreja sempre lutou muito, foi uma das coisas que a igreja sempre tentou defender muito, porque conflita muito com a crença, com aquilo que os princípios da Bíblia deixam ali para o cristão. E o Donald Trump veio, ao contrário da maioria dos líderes mundiais que hoje estão abrindo espaço, deixando que isso venha se de alguma forma assim, seja implantado nos seus países. Donald chega e coloca um ponto final. Fala, a partir de hoje, nos Estados Unidos, nós não vamos reconhecer nada além do sexo feminino e o sexo masculino.
Um posicionamento muito sério. Como que você, como pastor, enxerga isso? E será que um dia a gente vai conseguir fazer isso aqui no Brasil? Legal, você me perguntou como pastor. Eu vou te responder como pastor ou como se eu não fosse pastor, porque eu acredito que eu vou conseguir explicar melhor aqui a minha visão. Olha, conforme a nossa fé na palavra, é o entendimento que a gente tem. Deus criou homem e mulher, entendeu? E, de uma certa forma, é o que nós temos hoje. Nós temos, como todo mundo conhece, né? Poxa, XX, XY, questões cromossômicas. Então, não é uma questão de preconceito. E não é nem uma questão somente de religião. É uma questão biológica. Homem e mulher, macho e fêmea, entende? O que a gente tem que entender é o seguinte. Se você tem alguma outra opção sexual, algum outro gênero de tantos outros que foram criados, isso é uma questão conceitual, identitária sua. Como você se identifica para você, entendeu? E para os outros. Mas não como realmente você foi criado, nascido, gerado pela sua mãe e seu pai, vamos dizer. Então, se você nasceu homem, um exemplo, tá? Mas você se sente, como hoje tem os gêneros, que é cachorro. Eu nem sei falar aqueles tantos que a pessoa se sente um animal e ela quer ser tratada como cachorro. Não me chama de gente que eu sou um cachorro. Eu não entendo. É uma coisa que eu nunca entendi até loucura. Hoje. Esse dia eu peguei uma pessoa que conhece, que convive nesse meio. Eu falei assim, me explica esse negócio que eu não entendo. Ela ficou meia hora me falando, eu falei assim, não entendi nada do que você falou. Porque não faz o menor sentido. Para uma pessoa, isso não tô menosprezando ninguém, mas Claro. para uma pessoa que conhece a questão biológica, que entende que, você tem o cromossoma X e o cromossoma Y e nada além disso. O Enéas falava isso há 40 anos atrás. Enéas, quando questionado, falava, mas Enéas falou, não, tranquilo, me apresentem o outro cromossoma, o terceiro cromossoma. Pronto. Me apresentem que eu começo a acreditar. Ele falou, eu sou um cara que acredita na ciência. Ele falou, eu sou cientista, eu acredito na ciência. Eu estudei, era um médico, cardiologista, muito conceituado até, por sinal. Poxa, né? Homem que teve uma formação que o Brasil não soube na época dar valor, mas era um homem muito acima da média. Tido como louco. E ele falou, cara, não é questão de eu querer ou não aceitar, não tem explicação para isso. Foi o que eu falei para a moça tentando me explicar, eu falei, mas como que você baseia isso? Baseado em quê? Em sentimento? Porque o sentimento não existe como provar, você não tem como provar um sentimento. Eu me sinto um cachorro, eu me sinto não sei o que. Não existe. E quer ver uma coisa? Tira a fé, tá legal? Vamos falar assim, vamos tirar a fé? Tira o pastor, se tirou a fé, não tem pastor, não tem nada. Vamos por uma questão lógica. Existe homem e mulher. Se você se sente alguma outra coisa, todo mundo é obrigado a respeitar. Tá legal? Todo mundo é obrigado a respeitar. Você pode se chamar como aquilo. Só que naquilo que se diz em relação à Constituição, em relação a direitos, em relação a um prosseguimento, vamos dizer aqui, de sociedade, ou você é homem ou você é mulher. Agora, eu gosto de ser tratado como X, como Y, como Z. Tudo bem. Aí é uma questão o quê? Somente ideológica. Mas eu não posso fazer de tudo isso virar uma bagunça, sabe por quê? Senão, beleza, eu pego as Olimpíadas. Aí eu vou lá e faço, como teve a questão da luta, né, nas Olimpíadas. Poxa, pegou um homem que naturalmente tem mais força que uma mulher e colocou... Biologicamente muito mais forte. Você tá entendendo? Ah, não, eu me sinto mulher. E aí eu vou entrar num banheiro feminino. E aí? Aí tem uma menina lá, menor de idade, às vezes aquela pessoa ali tá mal intencionada, um estuprador, alguma coisa. Como é que você faz? Que já aconteceu. Já aconteceu. Então isso é loucura. Então esquece, gente. Independente de fé, é uma questão lógica. Você pode se sentir, você tem todo o seu direito. Pode se sentir de qualquer gênero que vocês criarem. Mas existe uma questão lógica no convívio social. E isso tem que ser respeitado, é só isso. E falando de lógica, você vê que não existe casos, pelo menos não noticiados, não repercutidos, do inverso. Eu não vi nenhuma mulher que quis entrar no ringue com um homem. Uma mulher que se sentia homem, que falou assim, eu vou lutar em MMA com um homem. Eu vou entrar no ringue com o Anderson Silva. Quero sair no soco com o Anderson Silva, com o Minotauro. Quero sair no soco com o cara que tá lá. Vou trocar tapa. Não vai. Por quê? Porque existe a questão de que você vai ser, de certa forma, prejudicado. Então, eu acho, não estou dizendo que são todos, tá? Não é regra, pessoal, isso não é regra. Mas muitas das vezes existe a questão também do oportunismo.
Você vê ali uma brecha. Foi uma das coisas que o Donald Trump ele chegou e já baniu dos Estados Unidos. Falou, a partir de hoje não vamos aceitar mais campeonatos com disputas de trans com mulheres, com homens, porque não é igual, não é leal, é desleal a disputa. Dependendo do esporte, o sexo faz uma diferença gigantesca. Você pega, por exemplo, o discurso que muitos da esquerda falam, mas o futebol masculino, o Neymar ganha, sei lá, 1 bilhão e a Marta ganha 100 mil. Meu, quanto que o Neymar vende de camiseta, quanto de público que o Neymar leva pro campo, quanto de público que o Neymar leva pra TV? Por quê? Porque o futebol masculino, por si só, ele já tem uma diferença na questão de velocidade, na questão de habilidade. O homem ele tem uma facilidade maior para desenvolver aquele esporte. O esporte futebol. Você pega o jogo feminino, a Globo tentou enfiar a goela abaixo das pessoas, uma Copa do Mundo. Meu, era bizarro ver as mulheres jogando comparado com o masculino. Aí lá não tem como comparar. Velocidade, força, habilidade, tem diferença. Tem uma diferença gigantesca, é muito grande. Em outros esportes, por exemplo, como o voleibol, as mulheres vão muito... Eu acho que as mulheres vão muito melhor que os homens no voleibol. Tênis de mesa, existem vários esportes. Até esportes que incluem força, eu já vi. Nas Olimpíadas a gente tem uma gama de esportes muito maiores, em que você vê as mulheres se destacando em esportes performando muito melhor que os homens. Mas em alguns esportes não tem como, não faz sentido. E eles insistem em querer enfiar esse discurso na gente para que a gente tenha que aceitar um desejo que simplesmente é uma utopia da cabeça de alguém. E eu vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você, telespectador. Alguém já questionou por que não se conhece nenhum homem modelo? Não estou falando de um artista que serve como modelo de uma marca. Estou falando de um homem que seja modelo que ganha igual a Gisele Bündchen. Né? Boa. Isso é um preconceito com os homens. É mesmo. Eu poderia ser. Olha pra mim. Eu não poderia ganhar igual a Gisele Bündchen? Eu acho que eu poderia. O que você acha, pastor? Acho que tem chance. Eu acho que eu tenho jeito. Tem sei chance. Lá. Eu acho que é um preconceito comigo. Eu acho que isso o pessoal aí do meio da moda aí, vocês estão perdendo um potencial aqui, Modelo plus size, mega size, né? Já não é nem plus size, mas aí, o pastor tá chamando a atenção. Eu estou me sentindo agora aqui, de certa forma, assistido aqui por essa dor que você falou, faz sentido. Mas é verdade. A cultura woke hoje, graças a Deus, e eu falo isso com muito gosto, graças a Deus, ela está sendo abolida hoje da maioria das empresas, que isso tinha crescido muito nos últimos 8 anos, 10 anos. Aí, a gente teve um levante da cultura woke, várias empresas de destaque, como a Disney, marcas de carro, vários tipos de empresas aderiram a essa cultura e estavam impondo isso. Isso às vezes estava contaminando desde a geração mais jovem ali das crianças até os mais velhos. E agora com essa... E a Bíblia fala disso, né? Quando o justo governa, tem uma diferença, né? Em tudo que você vê uma postura de um líder com uma repercussão mundial, como o Trump, se posicionando de uma forma diferente, você vê que essas empresas começam a mudar a postura. Facebook aboliu a cultura woke. Depois, a Disney, você tem o Twitter, o antigo Twitter, que agora é o X, foi um dos primeiros, junto assim que o Elon Musk adquiriu a empresa, ele fez questão já de fazer uma mudança de postura ali. Empresas como Toyota, várias outras empresas que também estavam inserindo isso aí, começaram a entender que primeiro que tem aquela história aquela bravata, né, de quem lacra não lucra, né? Às vezes a lacração, aquele negócio de você querer impor algo a ferro e fogo para a sociedade, às vezes a sociedade não está disposta a engolir. E ela não compra, ela pode até... Com a Jaguar, por exemplo, né? Ela pode até aceitar. Ela pode até aceitar. Mas ela não vai pagar por isso. Ela fala, beleza, você quer fazer a propaganda aí, faz. Mas eu não vou comprar seu produto. Nós vamos te boicotar. Porque isso não é o desejo da maioria. E você tem que entender que quem quer vender tem que servir a maioria. Isso é simples. E hoje você vê que graças a essas posturas, uma mudança. Eu acho que a igreja agradece muito
Acho que é um clamor da igreja que houvesse realmente uma mudança de postura. Acho que vários líderes oravam, acho que clamavam nesse sentido, porque realmente estava chegando numa situação que eu tenho uma filha pequena, você falou essa questão do banheiro. Eu de verdade, eu não sei como vai ser, ou como seria a minha reação diante de uma situação da minha filha ter que entrar num banheiro com uma pessoa que se diz mulher, mas que eu sei que biologicamente é um homem, entrando junto com ela no banheiro. Eu como pai, não sei qual seria a minha reação, não sei se eu conseguiria me conter e permitir que isso acontecesse, de verdade. Como pai, eu não sei. Porque eu acharia uma falta de respeito, uma falta de ética. E de segurança. Segurança, porque, eu como pai não me sentiria nem um pouco tranquilo de ver essa cena acontecer. Então, assim, eu confesso que eu sinto esse medo. Hoje como pai, eu me preocupo com o futuro. Como que vai ser se continuar essa pegada aí? Porque até nas escolas estão querendo implantar isso. Total. O Brasil, a gente não se atenta, mas existem muitas coisas sutis que acontecem no Brasil e que às vezes passa despercebido, cara, e que se não fosse pessoas como o Nicolas e como várias outras, eu tenho um grande amigo, o deputado Eduardo Nobre, que faz um trabalho sensacional aqui na Lesp também, outros parceiros, Roberto de Lucena foi deputado há muito tempo, deputado federal, hoje está na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, sempre foi um homem ferrenho na defesa, Eduardo, o Luiz Felipe, o Príncipe, um cara que sempre também defendeu. Se não fosse essas pessoas, pessoal, inseridas na política, para defender algumas coisas que chegam lá, que eles querem impor a ferro e fogo, nosso país hoje estaria de joelhos. É verdade. Para várias coisas que realmente não correspondem, primeiro, a crença da maioria, que hoje nós estamos num país onde a maioria das pessoas se consideram como cristãos, isso é fato, não adianta a gente querer negar isso, independente da religião, seja ela a placa da igreja, católica, evangélica, não importa, mas a pessoa se considera como cristão, ela se entende como cristão, que acredita em Cristo e tal. Você tem depois as religiões de matriz africana, que acredito que a maioria delas também não concordam, não aceitam esse tipo. Já tive a oportunidade de conversar com alguns líderes, também acreditam fiamente que isso também não é o caminho. Então, quando você traz esse tipo de coisa, você vê que não é o desejo da maioria, é o desejo de uma pequena... cultura islâmica jamais vão aceitar isso. Misericórdia. Entende? Aí pega a islâmica, cristã, muitas da matriz africana, ou seja, isso está longe de representar não é o desejo da maioria, não é. Não é. É o desejo de uma pequena parcela da população que simplesmente vive uma utopia fora da realidade, que eu falo que a mesma pessoa que acredita, por exemplo, que Karl Marx, que foi um cara que nunca foi exemplo nem para ele mesmo, nem para as pessoas que conviveram com ele ali, e que acha que pode ser o cara que vai dizer para você que caminho que você tem que seguir na sua vida. Sabe o que é isso, Jardas? É o seguinte, é a cultura do escapismo. Eu falo dentro da sociedade cristã, tá? Boa. Porque o Brasil, quando se diz católicos, evangélicos, estamos falando de cristãos, né? E, de uma certa forma, foi muito intensificado um discurso de que como Jesus iria voltar, ou como a besta, o anticristo, irá chegar, por que eu vou construir grandes projetos, sendo que a besta vai chegar e o fim do tempo vai acontecer, os fins dos tempos? Para que eu vou construir escolas, projetos, fundações, faculdades? Por quê? Sendo que o anticristo vai chegar e tudo vai acabar. Então ocorreu uma cultura escapista, onde pessoas que conservam esses princípios cristãos, os valores que nós cremos e acreditamos, saíram do cenário da política, da educação, da economia. E aí, quando você sai, a física já te diz algo. Quando você sai, não existe espaço vazio, não preenchido pelo nada. Não, meu irmão. É ocupado por algum outro tipo de situação, de corpo, de matéria. Entende? Então, quando você escapa disso, você dá lugar para aquilo que é contrário a você. Entendeu? Essa é uma luta minha, pastor, que eu tenho há muito tempo, mais de uma década que eu venho falando isso dentro das igrejas, alertando. Em todo lugar que eu passo, hoje, graças a Deus, a gente tem uma abertura muito grande. Hoje o meu apóstolo, o apóstolo Zé Maria, que é a cobertura espiritual das igrejas a qual a gente está debaixo, o meu pastor, o pastor Alex Souza,
são pessoas que têm essa visão também, que entendem isso, mas hoje em dia a gente alerta muito pela questão que a igreja durante muito tempo, e eu acho que o senhor vai concordar com isso, durante muito tempo a igreja ela se esquivou do processo, de participar do processo com o discurso que política não era para crente, que política não era para o cristão não tinha que se envolver na política, que a política ia contaminar a igreja, que ia contaminar o cristão. E com isso, a política ela foi sendo, de certa forma, dominada por pessoas que não acreditavam nos princípios cristãos, por pessoas que não tinham a mesma ideia, os mesmos princípios, e essas pessoas foram impondo a visão deles. E hoje eu falo que a gente paga um preço. Hoje a igreja está debaixo de um jugo muito pesado. Muito pesado. E a igreja na década de 90, no início dos anos 2000, você vai lembrar disso, a igreja correu um grande risco, muitas igrejas corriam o risco de ser fechadas, foram perseguidas aqui, não perseguidas como as igrejas aí de países que estão em guerras, que às vezes o pessoal mata e crucifica, não, mas perseguidas do fato de o pessoal ir lá pedir para fechar a igreja, mandar lacrar a igreja por causa de barulho, por causa não sei o quê. Por quê? Porque não tinham representação política em lugar nenhum. O cristão, ele simplesmente se esquivou e falou, não, a gente não participa do processo. Mas, se você não participa, o cara que participa vai mandar em você. Pode falar uma coisa polêmica? Pode falar. Esse é o crente fujão. Você entendeu? Ele fica o tempo inteiro falando assim, ô Deus, me leva, pai, me arrebata, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. É o crente fujão. Ele só fala em ser arrebatado. Ele só fala, ô Deus, me leva. O crente fujão, enquanto o Deus dele, que é o Senhor Jesus Cristo, falou com ele assim, agora, o que vocês vão fazer? Implementar o reino dos céus na terra. Aí estão querendo fazer o quê? Fugir da terra para o céu. O que é isso? É contrário à própria ordenação da palavra. Entendeu? Então não, ide fazer discípulos em todas as nações. O crente fujão, ao invés de cumprir os mandamentos, o ordenamento que Jesus deu, ele faz o quê? Eu não. O reino na terra, implementar o reino dos céus, não. Eu quero ir para o céu, me leva. Aí não entra na política, aí não entra na educação, aí não defende nada. Aí, não dá, não. Aí a gente deu espaço para isso aí. Hoje a gente tem aí uma cultura, uma educação, uma política totalmente dominada por pessoas que pensam diferente, que defendem coisas diferentes e que às vezes perseguem aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, porque a gente deu espaço. Foi simplesmente a gente que deixou. E eu cobro muito disso. Eu falo, e estava tudo lá. Pastores, estavam lá. A Bíblia deu vários exemplos de pessoas que eram líderes políticos, Daniel, José, várias pessoas que estavam lá. Aquilo servia como exemplo para a gente entender que a gente tinha que ser líder, a gente tinha que ser cabeça. A gente não nasceu para ser cauda. Não que a gente tenha que ser melhor que ninguém, mas a gente tinha que estar lá para influenciar. A gente tem que estar ali para dizer, a gente acredita nisso, é isso que a gente quer. E nós somos aqui uma parcela significante da população. Nós precisamos defender esses princípios. Mas, pastor, como tudo que é bom, passa rápido, né? E a conversa aqui, infelizmente, a gente só tem 1 hora de programa. Mas eu acho que foi sensacional esse nosso bate-papo hoje. Muito bom. Eu quero de coração convidar você para que venha outras vezes aqui no Informa Brasil. Obrigado, que honra. Que a gente possa continuar esse bate-bola aqui, essa conversa bacana, que realmente eu vou sair daqui hoje muito rico, inspirado por um jovem pastor que realmente está aí inserido no meio da sociedade, transformando vidas. Isso que sirva de exemplo para todo mundo que está aí na sociedade hoje, que realmente quer fazer a diferença. Para você fazer a diferença, não é só você ficar dentro de 4 paredes, expanda a sua visão. As pessoas estão lá. Muita gente às vezes está precisando de você, elas querem ouvir algo diferente. E, pastor, sou seu fã, de verdade. Poxa, igualmente. Sou seu fã, te admiro. Aqui. Admiro pelo trabalho. Muito obrigado, viu? Amém. Igualmente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. É isso aí, pessoal. Isso foi o Informa Brasil. Um programa sério, de responsabilidade. Hoje tivemos aqui a presença do pastor Davi Siqueira, que deu aqui pra gente uma aula aqui de um cristão realmente verdadeiro, que está fazendo a diferença. Convido vocês que possam compartilhar o nosso programa, que possam mandar aí para os seus amigos, para o máximo de pessoas possíveis. Faça com que o Informa Brasil chegue aos 4 cantos do país, tá bom? Fiquem com o nosso programa. Até o próximo programa, que Deus quiser.